classe e eu precisava de ser um Master, vai ser falar um pouco sobre a minha experiência ao longo do tempo, a trabalhar em ambientes de software, desenvolvimento de software e da minha interação com QAs e da forma como esse processo foi evoluindo ao longo do tempo. Para começar, eu sou um designer, neste momento sou team lead de uma equipa de design na Farfetch, mas comecei há alguns anos atrás, antes de mais, eu devia ter estudado este slide, o que é o design. Alguém tem uma opinião formada sobre isso? Linguagem visual. Linguagem visual. Comunicação. Posso? Design que é como disciplina ou design como... Design neste contexto, de desenvolvimento de software, Mas transversal a várias... Sim. Era mesmo só a pergunta. Resolver um problema? Resolver um problema, já está a dar mais pistas do que era suposto nesta altura, obrigadinho. Mas lá chegaremos. Eu comecei a trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software da área clínica, na Alert Life Science Computing, e aquilo que eu senti na altura foi um passo gigante para mim pessoalmente nesta entrada de trabalhar em software, trabalhar com equipas de engenharia, com equipas de QA. No entanto, faltava qualquer coisa. Tínhamos acesso a analistas funcionais, o trabalho direto com a equipa de engenharia era ótimo, mas faltava qualquer coisa. Depois disso, mudei para uma empresa de e-commerce que trabalha essencialmente com mercados emergentes, nomeadamente a África. Na altura em que entrei era a Rocket, depois passou a ser a PTC e depois agora é o Jumia. Aí também senti novamente, e estão aqui algumas caras conhecidas dessa altura, senti que havia um trabalho em equipa bastante intenso e bastante positivo. Tínhamos acesso a engenharia, design, engenharia, dialogava, QAs dialogavam e, no entanto, faltava sempre qualquer coisa. Depois entrei na Farfetch há 2 anos e meio e aí sim senti uma grande diferença. Tive acesso a outro tipo de coisas que na experiência passada não tinha tido. E se repararem, aqui as ferramentas já são ferramentas de detalhe, são os cinzeiros em que vamos realmente ao detalhe trabalhar naquilo que estamos a fazer. A diferença essencial foi que eu tive acesso a contexto e awareness de quem eram os nossos clientes, os nossos utilizadores, coisa que eu na experiência passada nunca tive a possibilidade de ter. Na Alert era possível ter análise funcional, que era um analista específico que ia deslocar-se aos hospitais, centros de saúde, o que fosse, e trazia informação, que era essencial para nós podermos trabalhar, mas nunca foi uma experiência direta com eles. Aquilo que eu senti agora foi que tive acesso a outro tipo de informação. O excelente contacto e trabalho em conjunto com a engenharia, com QAs manteve-se, mas tinha acesso a outro tipo de coisas, nomeadamente qualitative research, e aqui vou passar a bola e vou o António explicar melhor. Tive acesso a quantitative research e a uma imensidão de informação, de data que nunca tinha tido acesso, e isso mudou a minha forma de trabalhar e de abordar uma tarefa de design.
Aquilo que neste ponto 1, aquilo que tivemos acesso foi um pouco o contexto. O contexto de quem são as pessoas, de quais são os objetivos delas, aquilo que pretendem atingir quando vão usar, ou o que as motivações que as levam a pensar se querem usar alguma ferramenta. Não me vai dar indicações precisas de como eu devo colocar um botão, mas eu sei a ação que ela quer fazer, a intenção que ela tem para fazer algo. E isso passou a ser também uma ferramenta de trabalho pessoal, e é uma ferramenta de trabalho pessoal, já era, dos designers que trabalham na Farfetch. Assim como acesso a quantitative research. Aí sim nós já conseguimos pegar, imaginemos nesta sala e fazer testes de usabilidade com toda a gente e perceber aquilo que podemos melhorar ou não, o que está bem e o que está mal. Assim como uma imensidão de data que temos acesso através da equipa de Business Intelligence que temos e que nos fornece uma imensidão de insights que podemos usar para identificar as áreas problemáticas em que temos que trabalhar. E tudo isso só tem um objetivo que é precisamente a usabilidade. Se tiverem dúvidas sobre o que é a usabilidade, são estes 5 pontos. Isto, obviamente, não fui eu que os inventei. É a capacidade de um utilizador pegar numa ferramenta e aprender rapidamente a utilizá-la. Se eu tenho um objetivo qualquer para cumprir num software, num site, seja o que for, se eu entrar sem nunca ter visitado aquela ferramenta, qual é a capacidade de aprender, ou no mínimo espaço de tempo, como interagir com essa mesma ferramenta. E também a forma mais eficiente de atingir esse objetivo. Não é só o facto de aprender, ok, tenho que carregar num botão e esperar 5 minutos que alguma coisa acabe de processar para conseguir avançar, mas também a rapidez com que o faço. E isso ainda é mais importante se pensarmos em software, não sei, numa fábrica ou qualquer coisa de produção, em que as pessoas têm mesmo que ser eficientes para conseguir haver produtividade. Assim como num site de e-commerce, como a Farfetch é, o número mínimo de cliques que alguém tem que fazer para cumprir determinada função ou determinado objetivo. Outra coisa importante para a usabilidade, outro critério, é a memorabilidade. Se eu visito um software, se eu utilizo um software hoje, quão memorável é se eu regressar para trabalhar novamente nessa ferramenta daqui a 5 semanas ou 6 semanas, quão memorável é e isso vai se refletir na eficiência e no facto de ter cumprido o objetivo de ser facilmente aprendido. Depois, o quarto ponto são os erros. Obviamente que aquilo que é o objetivo principal é evitá-los, mas nunca podemos pensar que um software, ou seja o que for, é infalível, que não vai errar. Aí sim temos que ter métricas e ter a preocupação de definir o que é que acontece em caso de erro. Tentar encontrar todo o tipo de casos de uso em que pode provocar um erro, ou pode existir um erro em determinado passo, e de que forma é que o vamos comunicar. Obviamente que o objetivo é sempre reduzir o número de erros que vão ser apresentados, reduzir o número de erros que bloqueiam um determinado processo, e isso também faz parte do trabalho de um designer pensar. E também o forgiveness, a forma como um erro, ao ser apresentado, não bloqueia um utilizador. Damos-lhe a hipótese, se é um erro provocado por ele, dar-nos a informação e a hipótese de corrigir esse erro, não o bloquear. Tudo isto, no fundo, vai-se resumir
na satisfação também do utilizador. E isso pode ser uma consequência, mas também deve ser uma métrica para ter em conta até que ponto é que o nosso produto é usável. Tudo isto baseia-se na questão de nós conhecermos o nosso utilizador. Todos os pontos de contacto que ele tem com o nosso produto devem ser monitorizados, isto sem ser um stalker que anda a controlar toda a gente, mas a utilização em si, a forma como a utilização é feita sem problemas, deve ser monitorizada e ao mínimo problema identificado devemos intervir todos para o resolver. E aqui eu falo da questão de todos unirmos para resolver um problema, porque é uma responsabilidade de todos. E aqui eu já entro na parte de como é que eventualmente um QA interage ou deve interagir, ou na minha opinião, como acontece, com o design. Será que são valências tão diferentes que não devem comunicar? Não me parece que alguém pense isso aqui, mas o facto de toda a gente conhecer um utilizador parte do princípio que se conhece um problema. Conhece o problema daquele utilizador e só assim podemos criar hipóteses para o resolver. Não vale a pena imaginar que vamos apresentar uma solução fantástica se não sabemos realmente é uma solução para quê. Não faz sentido. Como side note, e neste caso imaginando que esta senhora queria ir às compras, não adianta pôr uns óculos VR e fazê-la imaginar que está a chegar a carrinha de Continente com coisas. Não se vai resolver com VR, vai-se resolver com Customer Experience. A real experiência de utilização daquilo que estamos a apresentar. Também, e isto é uma questão de usabilidade, não é só porque alguma coisa está em movimento ou que tem aquele fator wow que é um bom elemento de usabilidade. Não quer dizer, se algo tem realmente muito trabalho de design por trás, nota-se que houve muito trabalho a desenvolver, mas depois uma utilização, quando vamos tentar perceber que tipo de utilização e que tipo de problemas as pessoas tinham que estavam a tentar resolver e acrescentar interações complexas, aquele, por exemplo, é apagar os dígitos ao abanar o telemóvel. Não sei até que ponto é que alguém que está preocupado a fazer uma compra, por exemplo, que é um momento complexo, cria ansiedade nas pessoas de estar a inserir os dados bancários, vai estar muito interessado em estar a brincar com o telemóvel, mas tudo isto são questões que devem fazer parte do pensamento de todos. E aqui, porque no fundo somos todos humanos, devemos todos ter a preocupação de ajudar o próximo, e neste caso no ambiente profissional o mais próximo talvez seja o nosso cliente, aquele com que nos devemos preocupar. E isso é um esforço coletivo. Aquilo que eu acho que normalmente deve acontecer, e eu tentei ir procurar alguma informação um bocadinho mais científica sobre a área e encontrei esta, que basicamente dizia, ok, a parte do GUI test, pronto, pode-se dispensar se estes forem bons. Estragou-me um bocado o plano. No entanto, eu acho que apesar de compreender o conceito por trás, 10%, que se os outros 80%, os outros 90%, peço desculpa, os outros 90% estiverem cobertos, à partida nada de mal vai acontecer. No entanto, e esta é a minha opinião enquanto designer,
eu acho que estes 10% são essenciais para fazer a diferença entre o que é um produto funcional e um bom exemplo de usabilidade e um bom exemplo de satisfação do cliente. São estes 10% da vertente humana que vão fazer a diferença. E aqui eu acho que existe, e se calhar deve ser aumentado esse esforço e essa capacidade da parte de que há engineers, que há testers, é de tentar abordar um pouco mais aquela questão do utilizador, tentar fazer um esforço de conhecer o utilizador, perceber quais são as dificuldades deles e tentar pôr-se nos seus sapatos para perceber em que pode ajudar a resolver os seus problemas. O António tinha falado que ia apresentar um vídeo, então eu pensei, aqui está uma boa oportunidade. Quando eu muitas vezes falo sobre o que é que nós fazemos em termos de design, para descobrir o que é que os utilizadores pensam, aquilo que precisam de saber, há um vídeo engraçado que fala precisamente sobre a usability test. Eu não sei se alguém já teve a possibilidade de trabalhar com usability test. Não sei se... Eu quase que dizia já, mas depois disto atrevo-me a não dizer nada. Não sei se vai dar Se calhar não vamos ver o vídeo. Eu ponho play. Uma olhada. Eu percebi. Ela quer Sei como é que isso ainda tinha inteligência. Afinal não vamos ver, mas é do... Não, aqui é diferente. Faz diferença. Não liga? Vou a peça, mas... A gente depois pode mandar. Piada, propriamente. Nós depois mandamos. Perdeste o Wi-Fi. Tens de ligar agora. Olha, liga-se agora. Ligou? Mas foi o spot. Sim. Depois a gente manda o vídeo. Eu não... o vídeo era sobre... Não, eu já Sim, coloquei, eu mas não já funcionou. Tenta só uma coisa, que agora estamos todos. Não faz diferença à página. para ver o vídeo. Certo, não consegues partilhar o vídeo, tens que ver Olha, tanta gente oferecendo. Não, acho que já... Faz play. Não sei se vai dar ação. Não. Estás a ver, Miguel, liga o projetor. Mas põe-se o som assim sobre o laptop. Deixa lá. Assim que Não vale a pena. Fiquem atentos aí, não, depois eles vão receber o vídeo. No fundo era este... Oi? Não era o vídeo. No fundo era isto que eu gostava de passar. Não é, outra vez, não era uma lição sobre usabilidade, mas era a minha visão de como nós podemos trabalhar em conjunto.
eu pessoalmente sinto que as coisas têm funcionado bem dessa forma e pelo menos com os QAs com quem tenho trabalhado no passado e no presente, sinto que há aquela preocupação de não apenas garantir que uma coisa funciona, mas apostar na qualidade daquilo que funciona e levar um passo mais à frente. Da minha parte, esse intercâmbio de experiências, e é algo que eu procuro sempre profissionalmente, é procurar ter o máximo de informação desde engenheiros, product owners, business intelligence, aquilo que é o normal do trabalho do dia a dia. No entanto, quality assurance é daquele grupo de pessoas que provavelmente mais trabalha com um produto e mais opinião deve ter e deve procurar um contacto mais direto com as equipas de design e de produto em geral para transformar algo que funciona em algo que é, em termos de usabilidade, um exemplo a seguir. Whatever it takes. E era isto.